Colossenses, capítulo 2, verso 5. Assim diz o texto bíblico: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra está sendo, Deus, aqui agora colocada diante de nós, ela foi lida, nós cremos que ela é tua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor a use para os teus efeitos, para os teus propósitos que o Senhor mesmo já designou. Que o Senhor, ó Deus, venha ministrar aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração nesta manhã abençoada, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos dá de vida e nos concede também, meu Deus, a congregação no culto ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a maior notícia que o mundo já ouviu saiu de um túmulo vazio. A mais poderosa mensagem que o mundo já foi impactado saiu de um túmulo vazio. E a igreja precisa constantemente voltar os seus olhos para esta passagem. Para a passagem que fala da morte de Cristo, da passagem que fala da ressurreição de Cristo, das passagens que nos trazem aqui as esperanças tão maravilhosas que as Escrituras nos trazem, da verdade do que Cristo é. O fato é que não existe cristianismo sem Cristo, apesar de que hoje muitas igrejas e muitas religiões têm tentado pregar algum tipo de religião de salvação, de prosperidade ou de qualquer natureza que seja, e quem sabe até mesmo um cristianismo sem Cristo. Mas não existe cristianismo sem Cristo. Se nós estivermos aqui reunidos, domingo após domingo, manhã após manhã, simplesmente para nos ajuntarmos, para fazermos uma social, para olharmos para os nossos irmãos, para confraternizar com eles, de nada vai valer. Se nesta reunião Cristo não for o que preside, se Cristo não for a suficiência da nossa vida, se Ele não for a nossa referência, de nada vale. Nós vivemos um tempo onde o pós-modernismo ele tenta relativizar a fé. O pós-modernismo ele diz assim: não importa qual a divindade que você adora, não importa qual igreja você vai, não importa qual segmento religioso você pertença, todos nós estamos buscando o mesmo Deus. O pós-modernismo ele quer relativizar a fé cristã, ele quer relativizar Cristo. Ele vai dizer: olha, não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. Meu corpo, minhas regras, eu faço de mim o que eu bem quiser, a minha filosofia de vida eu traço, ninguém precisa ficar falando qual é o certo e o errado. Mas as Escrituras Sagradas, elas nos apresentam não uma verdade, mas ela nos apresenta a verdade. Para as Escrituras a verdade não é um conceito. Para as Escrituras a verdade é uma pessoa, é Jesus. E é por isso que nesta manhã eu quero olhar contigo nesse texto e fazer uma pergunta muito importante. Qual é o significado da morte e da ressurreição de Cristo nas nossas vidas? Se isso é tão importante, se isso é tão principal, se isso é tão fundamental para a nossa vida, a pergunta é: o que significa a morte e a ressurreição de Cristo para nós? Para mim e para você particularmente. Mas antes, é preciso que nós entremos aqui nesse texto e entendamos o que está acontecendo.
essa carta foi escrita à igreja de Filipos da Macedônia. Paulo estava preso na sua prisão domiciliar em Roma. Se os irmãos lerem Atos, vão observar que a epístola de Atos, capítulo 28, termina com Paulo preso em Roma. E assim Paulo permanece 2 anos preso. E durante essa prisão ele escreve algumas cartas a algumas igrejas. Ele escreve à igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Colossenses, em Colossos, e também a epístola a Filemão, que são 4 epístolas da prisão. E nesta carta, mesmo preso, mesmo, vamos colocar assim, impedido de pregar o evangelho, mas como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, o evangelho não estava acorrentado. Ele estava preso, ele estava restrito na sua liberdade, mas ele vai usar aquele tempo para ainda assim pregar o evangelho. É tão bonito quando nós vemos que ele diz assim, olha, nós temos saudações às igrejas e a casa de César nos saúda. Alguns comentaristas vão dizer que é como se aquela guarda que fazia ali a proteção de Paulo, que fazia a segurança de Paulo, se convertesse ao evangelho, devido à pregação de Paulo constantemente de Cristo. Então Paulo ele escreve essa epístola aos filipenses, e nós poderíamos dizer que a temática dessa epístola aqui é Paulo se alegrando no Senhor. Paulo se alegra no Senhor, e ele diz isso muitas vezes. Alegrem-se no Senhor. Ele se alegrou no Senhor porque aquela igreja fez um donativo a ele, ofertou na vida dele. E isso faz com que Paulo transbordasse de alegria no Senhor, ainda que as circunstâncias fossem tão ruins. Ainda que ele estivesse preso, ainda que a circunstância humana fosse tão ruim, Paulo ele não enxerga simplesmente ali preso em Roma, ele enxerga o Evangelho de Cristo crescendo, as igrejas que ele plantou prosperando espiritualmente falando, e a própria vida dele sendo abençoado pelo Senhor Jesus. E agora ele chega no capítulo 2, e a temática do capítulo 2 é a união. Paulo escreve, se os irmãos olharem no verso 4, nós lemos o verso 5, ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Paulo está aqui, a princípio, nesse capítulo, combatendo o orgulho, combatendo a divisão, combatendo as divisões que haviam ali na igreja de Filipos, e para isso ele vai dizer, olha, não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, mas o que é dos outros. E agora ele vai iniciar o verso 5, mostrando o maior exemplo de humildade. Ele vai não trazer simplesmente um conceito de humildade, ele vai trazer o maior exemplo de humildade que ele poderia usar, que é o próprio Senhor Jesus. E a temática de Paulo, então, no capítulo 2 é: para que haja união na igreja, para que haja união no corpo de Cristo, nós devemos buscar a humildade. Porque se cada um buscar o que é propriamente seu, se cada um buscar os seus próprios interesses, se cada um valorizar apenas a sua própria opinião, a unidade não haverá. E é por isso que ele vai trazer aqui a pessoa de Cristo Jesus como o maior exemplo de humildade e submissão, para que eles possam então alcançar a unidade cristã. Mas, como eu falei no início, o nosso tema é: qual é o significado da morte e da ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, o significado da sua humilhação. Leamos novamente o verso 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo chama agora a atenção para a igreja e fala: tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus. E que sentimento que é esse? Essa palavra aqui ela é muito profunda, porque a ideia é de um sentimento que leva a uma ação. Jesus não simplesmente sentiu o desejo de agradar o Pai. Jesus, ele agiu para agradar o Pai. Jesus, ele não simplesmente teve um sentimento um pensamento, um desejo de se submeter ao Pai, mas esse sentimento o levou a agir dessa forma. É por isso que ele diz: tenho esse mesmo sentimento, isso é, tenho essa mesma disposição em agir como Jesus agiu. Que vocês tenham esse exemplo em tal estima, que vocês possam imitá-lo e também seguir o seu exemplo de humildade.
Agora veja, meus queridos, ele está falando de Jesus, ele está falando de Deus, e as Escrituras vão dizer que Jesus é Deus. Apesar de que algumas religiões tentam dizer que ele não é Deus, como diz o reverendo Hernandes, nós só temos 3 opções. Ou Jesus, ele era tudo o que ele disse ser, ou Jesus, ele era mentiroso, ou ele era um louco. E eu prefiro ficar com a primeira opção. Eu prefiro crer que Jesus é tudo o que ele dizia ser. Porque ele disse muito claramente que ele era Deus. Diversas vezes Jesus, ele se atribuiu a divindade a si mesmo. E é por isso que muitas das vezes ele foi perseguido pelos judeus. Porque os judeus falavam, ele está se comparando a Deus. Ele está se fazendo como se fosse o próprio Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha que texto precioso. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. João capítulo 1, verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na passagem de Jesus e Felipe, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é o próprio Deus. E apesar da sua glória, e apesar da sua posição acima de todos os tronos, acima de todas as coisas, Jesus, ele não se apegou a isso quando chegou o tempo, na plenitude dos tempos, para que ele viesse ao mundo e salvar a humanidade, salvar os seus escolhidos. Nós, seres humanos tão finitos, tão passageiros, tão transitórios, nós nos apegamos a coisas tão pequenas. Às vezes nos apegamos à nossa casa, às vezes nós nos apegamos ao nosso trabalho, nos apegamos ao nosso carro, nos apegamos a bens materiais tão pequenos, alguma posição social que temos, alguma influência que possuímos. Pois Jesus, ele não se apegou ao trono, ao coro dos anjos. Jesus não se apegou ao fato dele ser Deus, como se isso fosse um impedimento para que ele se humilhasse. Será que se nós falássemos assim para um grande homem, poderoso, bilionário, que existe na humanidade, tantos bilionários, para que ele se despisse de tudo isso, abrisse mão de tudo isso, por causa de uma obra, será que ele faria isso? Pois Jesus, ele não era simplesmente um bilionário, um homem conhecido, um homem com muitos seguidores no Instagram, um homem que, por causa de um aceno com uma garrafa de Coca-Cola, faz com que ela desvalorize 4 bilhões. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o próprio Deus. E mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e veio a este mundo para nos salvar. Ele despiu mão da sua glória, não da sua divindade, porque ele precisa ser Deus para cumprir a obra que ele cumpriu. Ele mesmo disse no Evangelho que ele poderia dar a sua vida e reassumir porque ele era Deus. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz: pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus, ele se humilhou. Como ele se humilhou? Ele se sujeitou à lei e tomou os nossos pecados sobre si. Ele renunciou às riquezas, porque ele não nasceu nos palácios de César. Ele renunciou à glória celestial, pois ele veio a este mundo. Nós acabamos de ler aqui, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e se humilhou. Ele assumiu o papel de servo. Ele diz: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele se tornou homem de dores e um ministério de sofrimento, cumprindo as profecias de Isaías. E por fim, Jesus desceu ao ponto mais baixo, quando ele morreu na cruz. E é o nosso segundo ponto. Se o primeiro ponto é o significado da sua humilhação, o segundo ponto é o significado da sua morte. E Jesus não morreu como um fraco. Jesus não morreu por causa que Judas o traiu, como foi pregado pelo Maurício aqui recentemente. Jesus não foi morto porque chegou um momento em que ele não pôde mais se esconder, porque ele nunca se escondeu, como ele mesmo falou. Eu pregava no templo, eu pregava nas praças, eu pregava nos povoados, e vocês não tinham me prendido ainda porque não era a hora. Jesus, ele não morreu porque os romanos
estavam ali reprimindo algum tipo de rebelião, mas Jesus morreu porque este era o desígnio de Deus. Ele morreu para cumprir a justiça divina. Ele veio para morrer a nossa morte, ele veio para morrer em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque agradará ao Senhor quando ele der a sua alma pelo pecado. Jesus, ele deu a sua vida por nós, meus irmãos, e é este o significado da sua morte. Ele diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta ordem recebi do meu Pai. Hebreus capítulo 9 diz: assim também Cristo foi oferecido um sacrifício uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Este é o significado da morte de Cristo. Naquela sexta-feira, quando Jesus às 9 horas teve as suas mãos e pés transpassados, cumpria-se o que os apóstolos pregaram em Atos 4. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus. Fizeram que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Olha que texto precioso. Quando a gente lê a narrativa, a gente vê que é Herodes, que é Pilatos, que é o centurião, que é o soldado romano, que executa Jesus ali, que executa a pena em Cristo, que executa a ordem de que ele fosse crucificado. Mas o apóstolo Pedro vai dizer: vocês fizeram tudo o que o poder e a vontade de Deus havia decidido de antemão. Já estava determinado que fosse assim. Portanto, ele foi julgado, ele foi insultado, vilipendiado, espancado. Ele foi até o Monte Caveira conduzindo a sua cruz pesada. As suas mãos e pés foram transpassados por pregos às 9 horas. Às 12 horas houve trevas na terra. E às 3 horas da tarde, depois de 6 horas agonizando, o nosso Senhor Jesus proferiu a seguinte expressão: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, o plano foi concretizado. Ele foi ratificado. Ele foi pago. Os estudiosos vão dizer que a expressão que é usada aqui era usada em dívidas que as pessoas possuíam. E Jesus então ele brada do alto da cruz: está consumado, está pago. E de fato, o apóstolo Paulo vai dizer que ele pegou o escrito de dívida que constava contra nós, com todas as ordenanças que nós quebramos, ele encravou na cruz, despojando Satanás, os espíritos malignos, e os expondo à vergonha. Jesus morreu para que se cumprisse Gálatas 3,13: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, e ele se fez maldição por nós. Esta é o significado da morte de Cristo por nós. Jesus padeceu o inferno por nós, para que nós, no porvir, estejamos para todo sempre com Ele, para que sejamos salvos no grande dia da ira do Cordeiro, quando nós não seremos condenados, mas teremos a vida eterna. Então nós vimos o significado da sua humilhação, o significado da sua morte redentora e, por fim, o significado da exaltação. Se o texto ele vinha numa descida, de modo que aquele que subsiste em forma de Deus no verso 6, no final do verso 8 está morrendo na cruz, isto é, uma descida. Não sei se você consegue observar essa descida, do verso 6 até o verso 8, porque ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele foi reconhecido em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Ele chegou no ponto mais baixo da sua humilhação. Nós acabamos de falar sobre isso. E o que mais foi difícil para Jesus não foi simplesmente a dor física que a gente acabou de narrar aqui. Isso tudo nos espanta. Mas o pior de tudo foi que Jesus ele sofreu a ira de Deus por nós. Esse foi o ponto pior. Mas agora, o verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se ele chegou no ponto mais baixo na sua humilhação, agora ele está no seu momento de exaltação. Este Jesus teve o seu corpo descido da cruz. José de Arimateia lhe deu um túmulo para ser enterrado. O seu corpo estava ali naquele sepulcro. Porém, ao terceiro dia, como diz a letra do nosso hino, da sepultura saiu. Aquele túmulo gelado não pôde conter o autor da vida, e a fim de que a sua obra fosse plena, definitiva e cabal, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. De modo que a manjedoura que teve o Cristo pequeno, o menino Jesus, está vazia. Não existe mais o menino Jesus na manjedoura. A cruz que o teve por 6 horas também está vazia. O túmulo que o teve por 3 dias também está vazio. Mas o trono, como diz aqui, está ocupado. E Jesus, então, é exaltado sobremaneira. E cumpre-se aquilo que está no Salmo 24. Abram-se a portais, abram-se a portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Acima de todos os homens, acima de todos os governantes e reis, seres celestiais, principados e poderes, demônios, Ele está acima de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O Senhor Jesus reina supremo e soberano. E as Escrituras acabaram de proferir a profecia de que no futuro, quando Ele voltar, toda língua, todo dialeto, todos os seres. E aí os comentaristas vão dizer que a expressão nos céus, na terra e debaixo da terra seria todos os anjos, todos os homens e até os demônios confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, o dono de tudo, aquele que domina sobre tudo, para a glória de Deus Pai. De modo que não existe, meus irmãos, nenhum milímetro da criação em que Jesus não possa dizer, isto é meu. Tudo pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós acabamos de contemplar nessa passagem o significado da humilhação, da morte e da ressurreição de Jesus. A humilhação de ter vindo a este mundo, de ter subsistido em figura humana, de ter morrido a morte de cruz. Mas nós vimos que a sua morte teve um significado. Ele morreu por nós, para que as bênçãos da vida eterna nos alcançassem. E assim, Jesus, o nosso Senhor, foi exaltado acima de todas as coisas e voltará. Mas eu gostaria de trazer 3 implicações para nós. Em primeiro lugar, Paulo nos mostra, meus irmãos, o maior exemplo de humilhação, de humildade que já houve neste mundo. Ele não trouxe simplesmente aqui alguma parábola, alguma história que pudesse ilustrar isso. Ele trouxe a verdade do conselho da Trindade em definir que a segunda pessoa, Jesus, viesse a este mundo, despisse mão da sua glória para vir a este mundo nos salvar. Por isso, Paulo nos estimula a humildade a olharmos para a cruz. Devemos viver nessa perspectiva de humildade, lutar contra o orgulho, e só assim, como nós falamos no início, poderemos alcançar a unidade. Quando nós observarmos que Jesus ele se submeteu à vontade do Pai para que a sua vontade fosse feita. Que assim nós possamos nos humilhar também em nossas convicções, em nossa forma de enxergar a nós mesmos, para que a vontade do Pai seja feita. Se nós tivermos que abrir mão de alguma coisa, se nós tivermos que abrir mão de nós mesmos, se nós tivermos que abrir mão de alguma opinião nossa, se nós tivermos que ouvir primeiro do que falar primeiro, se nós tivermos que nos humilharmos para que a unidade da igreja seja mantida, nós devemos fazer isso. E não só na igreja, em casa, no trabalho, nós devemos olhar para a figura de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Em segundo lugar, de que a obra de Cristo é uma obra de salvação da justiça condenatória de Deus. Portanto,
nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem muitos que infelizmente não têm entendido isso e têm vivido uma vida pesada, não têm confessado seus pecados, não têm se aproximado da cruz de Cristo, não têm confiado de que Ele é o Senhor e Salvador das suas vidas e por isso vive uma vida num looping do pecado sempre. Mas que o Senhor nos livre dos nossos vícios, nos livre do nosso pecado e que assim confiemos na justiça de Deus em Cristo Jesus, que já foi satisfeita. E em terceiro lugar, de que Jesus ele foi exaltado ao posto máximo depois de passar por humilhação. E nós aprendemos aquilo que ele mesmo falou: aquele que se humilha será exaltado. Jesus é o exemplo máximo disso. De alguém que se humilhou, de alguém que se sujeitou ao plano do Pai e foi exaltado sobremaneira. E nós nos lembramos então daquilo que o Senhor Jesus disse à igreja de Laodiceia, que das 7 igrejas era aquela que se orgulhava, era aquela que batia no peito e dizia que eles poderiam fazer tudo porque eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham posses. E Jesus falou: não, vocês são morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera fosse frio ou quente, mas porque são morno, eu estou dessa forma com vocês. Então Jesus ele fala: olha, se humilhem, compre de mim ouro incorruptível, compre de mim linho puro. E aí Jesus faz uma promessa para aquela igreja: ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no trono. A maior exaltação que nós teremos, meus irmãos, é justamente quando Cristo voltar, quando nós reinarmos com Ele, quando nós estivermos para todo sempre com Ele. Aquele que se humilha será exaltado. São estas algumas lições do que significa a morte e a ressurreição de Cristo para nós. Que o Senhor nos ajude a viver dessa forma. Oremos. Senhor, nós acabamos de ler, ó Pai, uma passagem tão poderosa, tão cheia de significado, que nós não conseguimos, ó Pai, nem sequer entender 1% do que tudo isso significa. Mas que o pouco, ó Deus, que nós conseguimos nesta manhã meditar, extrair e analisar, possamos, ó Deus, contemplar e crer. E uma vez crendo, sejamos levados, ó Deus, a uma prática. De pessoas que entenderam o significado da morte e da ressurreição de Cristo, da sua humilhação. Ó Deus, que assim como o Senhor, nós nos humilhemos, nós não construamos, ó Deus, no nosso coração um coração idólatra, soberbo, egoísta, presunçoso, mas que o Senhor reine na nossa vida e nós nos sujeitemos à Tua vontade, aos Teus mandamentos e assim busquemos a unidade, ó Pai. Busquemos a unidade e busquemos, ó Pai, fazer a Tua vontade, não que sejamos vencedores dos conflitos, dos debates. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, nós queremos pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.